Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. E hoje o nosso tema é Frequency Words, ou seja, palavras que indicam frequência, ok? Então, palavras em inglês que indicam frequência. Vamos começar com never. Never significa nunca. Por exemplo, I never go to school on Sundays. Ou seja, eu nunca vou à escola aos domingos. I never go to school on Sundays. Vamos para mais alguns exemplos? I never go to school on Sundays. I never drink soda in the morning. I never eat pizza for breakfast. I never go to school on Saturdays. I never travel to New York City. I never work on weekends. I never get up early on Sundays. I never go to the beach in July. Então, never, nunca. Vamos agora para hardly ever. Significa quase nunca. I hardly ever go to the bank. Significa eu quase nunca vou ao banco. I hardly ever go to school on Sundays. I hardly ever drink soda in the morning. I hardly ever eat pizza for breakfast. I hardly ever go to school on Saturdays. I hardly ever travel to New York City. I hardly ever work on weekends. I hardly ever get up early on Sundays. I hardly ever go to the beach in July. A próxima palavra que indica frequência em inglês é sometimes. Às vezes. Sometimes I study English on Saturdays. Ou seja, às vezes eu estudo inglês aos sábados. Sometimes I go to the mall on Sundays. Sometimes I drink soda in the morning. Sometimes I eat pizza for breakfast. Sometimes I go to the club on Saturdays. Sometimes I go to New York City. Sometimes I work on weekends. Sometimes I get up early on Sundays. Sometimes I go to the beach in July. Próxima palavra que indica frequência em inglês. Usually. Interessante que nós escrevemos com S, mas a pronúncia é com som de J. Usually. Usually significa normalmente. I usually study English on Saturdays. Ou seja, eu normalmente estudo inglês aos sábados. I usually go to the mall on Sundays. I usually drink soda in the morning. I usually eat pizza for breakfast. I usually go to New York City by bus. I usually work on weekends. I usually get up early on Sundays. I usually go to the beach in July. Always. Always, sempre. I always study English at home. Eu sempre estudo inglês em casa. I always study English at home. Se for o seu caso, muito bem, parabéns. I always study English at home. I always go to the mall on Sundays. I always drink soda in the morning. I always eat pizza for breakfast. I always go to New York City by car. I always work on weekends. I always get up early on Sundays. I always go to the beach in July. Vamos agora fazer alguns exercícios. Complete as sentenças com never, hardly ever, sometimes, usually ou always. Vamos lá para a primeira. I go to church on Sundays. Tradução: eu normalmente vou à igreja aos domingos. Vamos ver a resposta? I usually go to church on Sundays. Então, normalmente é usually. I stay home on Sundays. Eu sempre fico em casa aos domingos. Resposta: I always stay home on Sundays. I drink soda for breakfast.
Eu nunca bebo refrigerante no café da manhã. Resposta: I never drink soda for breakfast. Lembrando que never significa nunca. Essa aqui está muito fácil. Às vezes eu viajo para a cidade de Nova York. Sometimes I travel to New York City. Então, às vezes, sometimes. I eat beans for breakfast. Eu nunca como feijão no café da manhã. I never eat beans for breakfast. Então, lembrando que never significa nunca. I never eat beans for breakfast. Eu nunca como feijão no café da manhã. Chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Espero que você tenha gostado. Você pode rever quantas vezes você quiser. No caso, esta aula estará disponível e você poderá revê-la. E também, além de revê-la, você pode fazer exercícios substituindo as palavras. Lembrando que, basicamente, nós vimos hoje 5 palavras que significam, no caso aí, palavras que significam o quê? Frequência em inglês. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.